Quinto episódio aqui do Conexão Correcast e hoje eu trouxe um parceirão aqui. Fazia tempo que a gente não batia um papo, né, Rodrigão? Grande Wallace, estamos junto, cara. Fazia um tempo. Você Faz foi um tempinho, na primeira temporada do Correcast ainda. Foi, eu me lembro, eu e a Bruninha, não foi? Isso, exatamente. Foi, bate-papo Bruna muito ainda era legal. solteira, a Bruna tá casada agora com o Lucas, grande O Lucas de grande Sena, Lucas de Bruninha Sena, Cavalazzi, ó, beijinho pra vocês. Gente, o nosso papo hoje aqui, no nosso Conexão, é um papo muito massa, inclusive foi pedido por algumas pessoas, tá? Pra gente conversar sobre um assunto importante, tênis de corrida. Opa, tênis é bom demais. É bom demais, né? Mas agora tem que saber, tem que ter, adquira com responsabilidade, viu, gente? Verdade. Antes de começarmos, não se esqueçam, curtam, compartilhem, ative a sinalização, o sininho tá aí, ó. Toda vez que tiver conteúdo novo, serão avisados de prima. Rodrigo, meu irmão, Fala, meu Rossi amigo, Bros. tudo bom? É uma pergunta muito boa, né, cara? Quando o assunto é tênis, corrida de rua é muito mais que correr, mas tem uma coisa que chama muita atenção. Nós chamamos do pisante, né? O pisante não, o tênis. Exatamente. Mas, obviamente que existem diferenças. O corredor está começando 5, 10, 21, 42 quilômetros. Para a gente começar, tem diferença? Tem, cara. O Wallace, eu diria que o bom corredor, ele já pensa nisso, né? Vamos dizer, o cara quer começar agora, pô, todo mundo tá naquela vibe, vamos correr. Ele tem que pensar no básico. Primeiro, eu diria que você tem que comprar um tênis confortável. O básico é isso. Você compra aquele tênis que você vai fazer, vamos dizer, o primeiro km, os seus primeiros 3 km, você compra um tênis, certo? Que vá lhe dar o conforto para você começar a treinar e correr. E a partir daí é que você vai realmente perceber, você que começou, o que é que você precisa, o que é que você sonha para botar nos seus pés, né? Então vai muito disso, porque tem gente que é modinha, quer tirar foto em corrida. Aí é indiferente, mas o cara que realmente quer ingressar, Quer começar, isso, né? quer começar a entender o mundo da corrida, que é né, o esporte mais popular, vamos dizer assim. Fantástico, é fantástico. Você bota um tênis e vai correr, né? Então traz a saúde. Então comece assim. Pega um tênis que está confortável no seu pé. Tem diferença sim. Tem diferença. Tem. Você quer só recreação. Eu diria que tem um perfil. Tem aquele corredor que quer só recreação. Para saúde, eu quero fazer minha corridinha no sábado, ou então no domingo, ou então no final da tarde, ou então cedinho de manhã no meu dia a dia, porque meu médico mandou, ou então porque minha esposa, minha namorada, meu parceiro, minha parceira tá afim. Então, bota o tênis no pé, se tiver confortável já tá valendo. Se você quiser evoluir, e você já sentiu isso, provavelmente quem quer correr, vai lá, bota um tênis e vai evoluir. E tem, por isso que eu tô falando, tem os perfis. A galera que quer só para recreação, a galera que quer realmente entrar numa prova, se inscrever, e tem a galera que quer performar. Então a gente pode classificar basicamente nisso. E daí a gente tem uma variedade de opções que tênis, cara, eu vou falar, tem desde aquele baratinho de R$ 100 que você pode recrear, por exemplo, e tem aquele que o cara quer performar, tipo Kipchoge, tipo as máquinas que a gente tem por aí da performance. Só pra gente, bem rapidinho, quanto é que custa? Olha, tem tênis de R$ 4.000, R$ 4.500. E só usa o quê? Só usa uma vez, é o caso do Adios, é o Adios, Que coisa, né, o gente? Evo 1 da Adidas, cara, que os profissionais usam numa maratona, então daí você tira. Você gasta R$ 4.000 pra usar Isso, uma vez. só. Tem gente aqui como nós, amadores, que usa 3, 4 maratonas. Existe, né? Existe. Agora, o que chama a atenção é essa questão. Tem um erro crasso, eu classifico como erro crasso, porque é o seguinte: Uhum, eu vou correr sim, tô começando no meu processo de corrida, uhum. e isso é fato real, inclusive aconteceu recentemente com um amigo. Eu não corro mais do que 5 quilômetros. Aí eu fui na onda e comprei um tênis de R$ 899, um Acontece. tênis apropriado para 21K, por exemplo. Entendi. Acho que poderia, uma pesquisa a mais facilitaria, né? É verdade, essa experiência desse seu amigo é bem comum, viu, Wallace? Acontece muito, né? Acontece muito. O cara já, não, vou comprar uma Ferrari. Vamos fazer a relação carro, né? Eu tô aqui, aprendi a dirigir agora, já tô com a Ferrari, que é turbinada, então tem, né, tem aquele pneuzão. Acontece, cara, e às vezes você se frustra. Então o ideal não é isso. O ideal é você compra um tênisinho, aquele que quer o pé durinho, então aquele que tem um amortecimento legal, entendeu? E opções você, vou consultar quem, Wallace? Sim, Consulta boa. o Wallace, que já tem um pouco de experiência. Eu tenho, sou influenciador, então tenho uma experiência que eu já tive
Gente, procura redes sociais também, fabricante. né? É a internet Dá mesmo, um né? Google, É. né? Procura saber, tem muita gente que influencia, né, sobre tênis, né? Tanto aqui no Nordeste como fora do país, que fazem, né, vários vídeos. Então, realmente, às vezes a galera erra e se frustra. Compra aquela Ferrari e só tá correndo 5. Ou seja, aquela Ferrari, aquele tênis, vamos dizer, com bastante tecnologia, seria mais determinante para um cara que já está fazendo realmente uma meia maratona, já estava performando, entendeu? E também existe o perfil, Wallace. Já a gente vai conversar sobre isso. Como é que a fábrica faz o tênis? É mirando em quê? É que tipo de perfil de Há corredor? uma preocupação do fabricante com o corredor? Exatamente que eu ia tocar no assunto. Você Ah, tá. tá já me É porque perguntando. ele tá no 5 e já tô querendo chegar no 21, tem que ser devagar, né? Mas, pois é, aí existe sim. As fábricas que a gente tem, e vamos ser bem honestos, a gente tem fábricas no Brasil excepcionais, que de fora vem produzir aqui, porque a mão de obra aqui é um pouco mais barata, o próprio real, né? Vamos fazer a paridade dólar em moedas internacionais, e que fazem tênis para exportar, cara. Aqui a gente produz aqui e leva, né? China Legal. não, hein? Uhum. É o exemplo da DAS, a Alpercartas, que é da Olímpicos, enfim. Da fila é a DAS junto com a New Balance, que produz tênis excepcionais. E, obviamente, eles fazem direcionado para um perfil daquele corredor. Mas só profissional? Não. É o perfil do cara que vai começar, o perfil do cara que está querendo performar e o perfil dos profissionais. É o caso do Laurindo, que é patrocinado pela DAS, pela Fila BR. É um cara que a gente vai traçar mais um pouquinho de opinião sobre isso, mas existe sim. Mestre. A fábrica, ela visa o produto específico desde o cara iniciante até o alta performance. Então é bem interessante isso e sim, existe um perfil, existe vamos dizer, um padrão do tênis apropriado, ou seja, até peso. Existe a Até relação, peso. Existe uma relação muito comum, quem pesquisa, como essas fábricas pesquisam, que é justamente a questão do peso-altura. É uma relação que a gente vai falar já já. Então quer dizer que para eu começar a correr, para eu ter um tênis adequado, é que incrível, né? Eu tô falando assim Sim, para as pessoas que acham que é simplesmente chegar e me dar um tênis 43 aí, é apropriado para corrida. Existem algumas lojas, eu digo porque eu fui em alguns tem shoppings, aqueles e os testes de vendedores. pisada, enfim, Isso, exatamente. Eles até recomendam, né? Isso. Tem alguns vendedores, eles estão preparados Exatamente. para tirar qualquer dúvida. Exatamente. Mas em contrapartida, existem alguns que dizem, não, todo mundo. Qualquer um é a mesma coisa. E quanto mais caro, exatamente. melhor, né? Exatamente. Entenda, quanto mais caro, melhor. Exatamente. E não tenho essa preocupação. Mas existe essa preocupação. Eu tô falando contigo nessa questão do peso. Obviamente que ele já sabia que eu tô correndo há muito tempo, mas que a corrida de rua vem ganhando uma dimensão enorme, né? Isso. Você tá... E crescendo. E só faz crescer, né? Faz crescer, exatamente. Aqui em Recife mesmo, já tem finais de semana que chegamos a ter 5, 6 corridas de uma vez. Exatamente. Sem falar dos treinos que acontecem, né? Exatamente. Aí existe uma preocupação nisso. As pessoas que estão começando a procurar, por exemplo, eu comprei um tênis. Na verdade, eu ganhei um tênis. Não vou falar a marca para não ser indelicado. Um tênis relativamente caro. Não tão caro, não ultrapassou a barreira dos 2.000, foi R$ 899. Eu acho caro. Caro. É bem caro. E eu não me adaptei a ele, Rodrigo. Não me adaptei a ele de jeito nenhum. Em contrapartida, eu ganhei um tênis com a metade do preço. Que maravilha. Que é uma né? maravilha. Pois é. Isso é a questão da opção, da escolha, né? É a questão da frustração também. Eu tenho a Fernanda do B, que futuramente vai estar aqui com certeza. Fefa é maravilhosa. Que é nutricionista e teve um problema com o tênis que ela escolheu, quero esse, e não teve jeito. Então acontece isso. A frustração daquela marca, daquele tênis que promete a tal tecnologia, a leveza, o amortecimento, a placa. Pois é, então, às vezes acontece. Voltando ao ponto do começo, para iniciante, né? Existe realmente tênis para cada um? Existe. Tem gente que não se adapta. Então posso comprar um tênis essa comparação que eu fiz agora acontece, né? Um tênis caro e não me adaptar, e um preço mais acessível ser melhor. Ser o melhor dos mundos. Acontece. Inclusive você consegue ser o melhor desempenho, bater seus recordes. É muito interessante isso. É uma relação, eu diria que, de opções que você vai realmente se frustrar em algum momento. Independente do que você precisa, do que você quer alcançar, às vezes vem a frustração. Então, para a gente passar para outra fase aqui do nosso Conexão, primeiro ponto para quem está começando.
pesquise. Pesquise, isso. Pesquise, independente Vá do atrás preço, da né? opinião. Não é porque o Isso. tênis é mais barato que ele é menos ruim. Não, é Isso. tão ruim, né? Não, né? Isso, não tem nada a ver. Nada a ver, né? Depende de pessoa para pessoa sempre. Então pesquise, dê um Google e assista um vídeo, pergunta a um Gente, amigo que vai já no usou. YouTube, exatamente. Eu tenho uma referência que é o Adson, que é eu vou chamar ele de maluco aqui que eu tenho intimidade. Mas o Adson, ele compra todos os tipos de tênis que ele vê na frente e vai experimentando. Por isso que ele não se frustra, porque ele não é rico não, mas leva umas tapas da mulher. No Adson, é. Quando ele chega em casa com um tênis novo, ele esconde, entendeu? Basta dizer isso. Mas enfim, o Adson me emprestou um tênis pra eu testar, antes de eu comprar. Até porque, como eu falei, a partir de 800 pila é caro, Tem velho. que pensar, Então como é que você vai comprar um verdade. tênis, entendeu? Pesquise, gente. Então o básico é isso. Pesquise primeiro, depois vai evoluindo. Isso é bom saber, porque para não cometer. E outra coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu digo sempre, e eu já fui vítima disso. Não vá na internet e compre 2 pares de tênis de por R$ 170 É, tem os golpes aí. e Quando chega, você é mal. o famoso fake. Exatamente. Quando você, além de você correr risco de se machucar seriamente, Exatamente. você jogou dinheiro fora. Então é melhor Exatamente. gastar um pouquinho a mais e usar. Porque eu comprei um tênis, foi logo no começo, né? Eu não tinha tanta. Aprendeu, não aprendeu? O quê? É verdade, No acontece. primeiro quilômetro ele arrebentou. Por incrível, eu digo, danoso, chegou ontem, bom, acontece, né? Pois é, tem muita gente se aproveitando, dando esses golpezinhos, então procure os sites, né, oficiais e que dê realmente segurança de recebimento de coisa boa. E Né? vamos com as marcas oficiais também, né, gente? Olha, Exatamente. saúde acima de tudo, porque se machuca, viu? É Eu verdade. já tive uma condição de panturrilha por causa de tênis. Quem disse foi o ortopedista quando ele disse: Acontece. troque seu tênis. Troquei, realmente passou. Não tenho saudade nenhuma dele, não. Deixa pra lá, deixa quieto. Inclusive, em vários grupos de corrida, a gente percebe muitos corredores. Só usei uma vez, estou vendendo. É justamente por essa adaptação, né? Que não tem, né? Pois é, às Eu não vezes vendi porque eu ganhei, funciona. né? Às vezes funciona, mas o ideal é você ter e amaciar seu tênis. É, claro. Você ter seu tênis é melhor, é melhor. Mas tem algum que você já teve algum que olhou pra ele e fez: não gostei de você, cara? Tem vários Camarada. tênis, sim, Né? sim. Incrível, né? Que você usa, faz aquela prova, arrebenta o dedão, entendeu? Pega um flacite, uma canelite, mas você, caramba, gastei X. Devia ter ouvido o Wallace, que me disse que não era bom. Devia ter ouvido o... Foi na onda da turma, na Isso, modinha, exatamente, né? É por isso que é exatamente. importante ter esse cuidado, né, Rodrigo? É o cuidado que o próprio corredor ele vai se adaptando, ele vai percebendo isso ao longo da sua... Peso e altura. Isso. De peso e altura. Isso é o que eu estou pensando aqui. Então, até isso vale, viu, gente? Sim, Vale, viu, sim. gente? Vamos falar de fabricantes. Você a gente falou, Isso. para a gente voltar, que existe uma preocupação deles com o atleta. Sim. Porque eu acho o seguinte, eu quero, se o Rodrigo comprou o meu tênis, eu quero que o Rodrigo continue comprando meu tênis. Sim. Então eu vou pensar no tênis apropriado para o Rodrigo. Exatamente. O Rodrigo se identificou com um determinado tênis. Então dali para... É assim que funciona... Ou como é? Eu sei que você foi patrocinado por marca de tênis, você sabe como é que funciona, isso, né? Isso. E New Balance. Wallace, é bem importante, eles fazem sim pesquisa, a gente pensa que não, né? Mas se preocupa assim, tanto a fábrica da Olímpicos, a DAS, que é da Fila, BR, da New Balance, por exemplo, eles têm essa preocupação sim, pesquisas, né? Eles fazem pesquisa e existe isso do perfil. Eles fazem um tênis específico para uma razão. É peso, altura e aquela classificação que a gente chama do peso. De 45 para baixo, eles falam 45, na verdade, até 90, 95. Porque você pode ter um exemplo, a tecnologia ela vai funcionar nesse intervalo. Um cara que tem 45 até 90 quilos, a tecnologia garante, ou seja, a fábrica testou esse intervalo. Segura que vai funcionar. Assegura que vai trazer uma resposta. Entre esse intervalo vai ter que é aquela, vamos dizer assim, que é a média da performance do cara. Então, se eu botar uma criança, por exemplo, que está começando a menos de 45 pesos, então um juvenil, botar um tênis, ele pesa menos de 45, aquela tecnologia não vai funcionar, entendeu? E o cara com mais de 95, provavelmente ela não vai chegar nem perto do que ela pode apresentar. Que pode oferecer. Isso. Por isso que frustra algumas pessoas, né? Exatamente. Eu botei aquele tênis de placa, eu tenho 120 quilos, ele não me deu o retorno de energia. Lógico, você está longe daquela curva, vamos dizer assim, está muito acima da curva, daquele padrão que a fábrica planejou, pesquisou para aquele tênis. Então, acontece muito isso. Um cara é pesadão, é um crossfiteiro, vamos dar um exemplo de crossfiteiro e tá maluco para fazer
uma corrida. Ele pega, quer um tênis de placa, porque falaram que o tênis de placa vai me dar o retorno de energia. Ele dá, mas até certo momento, até certo razão de peso e altura. A mesma coisa do cara muito leve. Se ele botar um tênis daquele, ele não vai dar o empuxo. Ele não vai nem conseguir fazer o tênis dar o empuxo. Caramba, é o 880, você tem que estar dentro daquele padrão que é internacional. Eu digo com propriedade, eu tive aulas de tênis, porque até para eu vender, eu sempre fui consultor e apresentava, treinava pessoas das lojas para vender daquela forma. Ó, tu tá, até porque chegar um cara acima de, sei lá, o exemplo do fininho, abaixo de 45 quilos, ele não vai te vender um tênis que não vai funcionar. Então ele vai te orientar. Então os profissionais, as lojas de marca, profissionais fazem isso. Eles indicam o treino às pessoas e você vai lá e é indicado para tal, né, razão, peso, altura e tal tênis que vai te dar realmente a funcionalidade do tênis, para que ele foi criado. Então é muito interessante isso e acontece, viu, gente? Tem gente que compra tênis de placa, tênis sem placa, tênis baixinho, tem vários estilos. A questão dos drops também, né? Isso, o cara gosta com um drop muito grande da frente para trás, que o cara gosta de inclinado. As pisadas são infinitas, tem a neutra com supinada, tem a supinada, a pronada, então enfim. Gente, é uma ciência, cara. Tem que estudem isso, pesquisem. É muita coisa. É muita coisa. Que você pensa que não vai, que nada, eu vou correr, vou bater. Interfere e ajuda pra caramba. Hoje, eu diria que a tecnologia faz com que a International World Athletics, quem faz as provas internacionais, tenha a preocupação de aumentar o pace, porque a placa está ajudando demais. Está ajudando, né? Tá ajudando muito. Aí, eles fizeram o quê? Uma métrica e tem uns padrões que, por exemplo, o New Balance que eu estou testando, tá, o V4 Elite Pro, ele é acima do padrão. Então, se eu quiser fazer uma prova e chegar no pódio, eles vão me desclassificar. Daí você tira. Então existe padrões. Existe. É como se fosse você tivesse especificado. Não vou dizer. Ultrapassa, tá trapaceando. Isso. Você está usando demais aquela proporção. Entendi. Por isso que hoje a contrarrelógio tem um padrão que diz, ó, se você quiser fazer o seu RP e quiser classificar para tais provas, tu tem que ter cuidado se você vai usar aquele tênis na internacional. Porque se você chegar num pódio, tudo é fiscalizado. Exatamente. Então você vai, ele está usando aquele tênis que tem o drop maior, tem uma espuma muito grande, é fora do padrão e que não vai poder ganhar o prêmio dele. No caso, tem muita gente que ganha grana com isso, lógico. E obviamente a elite está preocupada com isso, né? Os profissionais. A gente não, a gente brinca, né, com o tênis. Mas... Ele está falando isso, mas deixa eu falar aqui rapidinho. O Rodrigo, além desse profundo entendedor de tênis, o cara é ultramaratonista, fez 100 quilômetros solo, duas vezes, back to back. Aí ele fala amador. Não, eu sou amador, pô. Eu não sou um cara humilde, você é humilde, essa é a diferença. Mas os profissionais, ele tem que se preocupar com isso. Tô brincando, você é um cara muito... O Rodrigo é um cara que ajuda você, é um cara que dá conselho, é um cara que... Se você passar, ele para, tá tudo certo. Uma vez eu quebrei, ele tá fazendo um ciclo de maratona, né? Isso. Eu tava passando ali no Cais Estelita, parei. Solzinho, aquele sol, ele parou, porque é o seguinte, o corredor não gosta de parar, né? Você sabe que o cara tá ali. Mas aí tem hora que o cara tem que dar uma parada mesmo, falei, dar um abraço e Rodrigo é assim, Rodrigo sempre foi, fala com você na hora que puder. Só pra você ter uma ideia, para ele estar aqui hoje, ele moveu mundos, que ele está numa correria impressionante. Ele tá... Tive que cancelar algumas coisinhas para estar do lado do meu amigo, lógico. Para ajudar todo mundo, tá vendo? Mas ele é um cara sensacional, eu sou fã, ele sabe disso que eu sou fã. Desde o primeiro podcast, eu sou fã dele. Mas vamos seguindo, falando. Eu tô aqui observando isso, tão curioso quanto as pessoas que estão assistindo depois. Verdade. Como é que você faz essa questão do peso, altura? Eu comprei um tênis, eu não estou tendo rendimento. Tem um motivo. Exatamente. Né? Vamos saber qual o motivo que você tem. Por exemplo, você fez a outra maratona, 100 km. Obviamente que você utilizou um tênis apropriado. Exatamente. Não é verdade? Verdade. E Wallace, é tão importante, cara, que você, numa prova de ultramaratona, a própria maratona desgasta muito. Eu diria que a minha maratona é a prova
especial pro cara. É muito bom. É muito muito tranquilo, É. você, vamos É dizer gostoso. assim, você se desgasta menos. E você aproveita também, né? Exato, você É. aproveita Acho que a mais. maratona é aquela conquista, é uma coisa mais particular, né? Exato, é Uma uma conquista coisa. pessoal, né? Exato, é uma conquista pessoal, ela vai fazer você lembrar o resto da sua vida. A minha maratona também, mas a maratona, pelo sacrifício, pelo ciclo que exige um pouco mais do atleta, realmente ele é uma prova que fica para sempre na memória. E eu digo, toda maratona é diferente. Os 21 às vezes é igual, mas às vezes também é bem diferente. Mas eu É diria que a legal. maratona é toda ela, não tem como ser igual. Ou foi um tantinho assim, mas foi diferente, entendeu, Wallace? E para ultramaratona e maratona, cara, realmente, se você tiver com aquele treinamento, óbvio, que a opção de tênis também é treinamento, tá? Também, né, Você tem que Rodrigo? conhecer o tênis para saber se aquele tênis vai aguentar, vai esquentar, se ele vai respirar, tem tudo Então, deixa eu isso. fazer uma pergunta pra gente abrir um Aham. adendo. Então, tipo, nunca use o tênis pela primeira vez numa corrida. Exatamente, tem Nunca. isso. Você sempre tem que treinar ele. Treinei. No dia Isso. da maratona eu vou com tênis novo. Não pode. Não é que não Erro. pode, é um erro porque ele, mesmo sendo novo e você já tem, vamos dizer que você comprou o mesmo tênis, ele não tá amaciado, você não colocou a forma do seu pé lá. Por isso que é interessante você não pegar tênis de segunda ou usados. Porque quando você vai comprar um tênis novo, gente, a primeira coisa é fazer aquele um casinho de leve, depois dar uma lapada num tênis de tiro, que aí ele sim vai captar a forminha do seu pé. É como se fosse a identidade à primeira vista. Primeira vez, você está lá com sua identidade, o print, vamos dizer que é o print do seu pé na forma do tênis. Entendeu? Então, é muito importante isso. E, obviamente, você comprando esse tênis, sabendo como ele tá, né? Você treinando antes, você, lógico, no dia da prova, você não vai ter problema nenhum. Mas se você, botei o tênis, tem muita gente que faz, sai com bolha, aí bota defeito. Pô, mas o meu primeiro tênis não era assim. Esse aqui foi por causa do ano que eu comprei. Ou Nada a ver. foi sei lá, a remessa da fábrica que veio ruim. Sempre tem uma Não forma tem- errada, né? Exatamente. Então não é, gente, não é. Tênis você tem que amaciar, nem que seja um casinho a 2, 3, dá aquela lapada para ver se ele ficou no ajuste correto, se o dedo não correu para frente. Enfim, as tecnologias de todos os tênis facilitam e às vezes prejudicam com relação a isso. Um tênis novo, comprou novo, gente, é melhor treinar Amaciar. antes. Isso, dar uma Amaciar. amaciada, exatamente. Olha aí, tá vendo? Eu tenho alguns amigos que falaram a mesma coisa. Não, tô guardando o tênis pra corrida. Isso. E É melhor dar uma testada primeiro. com não, que certeza. eu treino com um e na corrida eu corro com outro. É outro erro também, né? Também. Né? Você pode até trocar de tênis por uma finalidade. Por exemplo, os longões, a ultramaratona, você pode fazer. Eu fiz isso já. Porque realmente você, por exemplo, a minha proposta sempre foi o tênis de placa. Ajuda pra caramba, todo mundo sabe, impulsiona, porém, o tênis de placa ele sempre dá aquela pancadinha e a depender do ritmo que você mantém. Eu tô com um problema até hoje, né? Tô voltando, graças a Deus, do tornozelo por conta disso. De tanto usar tênis de placa, infelizmente, é fato, gente. Ele dá uma lapada no seu pé que se você fizer muita maratona e não fazer reforço muscular, não ter um fisioterapeuta que lhe acompanhe, ou seja, tem que ter sempre um profissional do seu lado, você realmente se prejudica, né? E eu já fiz prova de ultramaratona de 100 com um tênis só, mas também já fiz, vamos dizer assim, que eu não tive a preparação ideal e troquei de tênis porque a placa estava me massacrando. Eu diminuí o ritmo, a placa não funcionou como deveria, ou seja, a placa é para um tipo de pace, o tênis com, vamos dizer, o material de uma espuma, ou então a tecnologia que ela tem, ela vai funcionar até um determinado pace, também tem isso. Não adianta, por exemplo, você de cara comprar um tênis de placa, sem você saber o porquê você quer aquela placa. Você quer uma placa para lhe ajudar no pace. Então a placa ela ajuda em determinado pace, determinada velocidade. Por isso que eu estou falando da questão da Tem que ultra. saber a Eu questão. troquei o tênis tudo. porque eu já não estava mais aguentando aquele ritmo da placa. E a placa estava massacrando a Porque minha ela queria face. que você fosse mais. Exatamente, eu troquei por um tênis de espuma, com a espuma responsiva, porém bem mais macia e não estava machucando meu pé. E terminei a prova normal, Foi confortável, foi né? confortável, sempre buscando isso. Falando dessa questão agora me veio uma pergunta. Muita gente quer saber. Vamos lá. Tempo de vida, tempo útil de um tênis de corrida. Existe. Como é que a gente pode avaliar isso? Sei que tem aplicativos Sim. que Que quando você fica isso. contabilizando o Isso. quilômetro que você faz por ele, né? Aí É no somatório já recomenda. Olha, já recomendamos. Agora,
não tem, eu acho que não tem uma quantidade exata, né? Mas depende muito do quanto você utiliza. Exatamente, eu diria que existe um período. Eu diria que algumas fábricas falam por ter que falar. É parte técnica mesmo. Ó, o tênis ele tem, inclusive quando ele fabrica, se ele for de um ano anterior, a tecnologia não vai funcionar da mesma forma. Tem isso também. Mas voltando ao termo do tempo de uso, né? Tem vida útil? Tem. A fila, geralmente, ela bota de 400 a 500 a 600 km, um tênis. Vamos dizer, um tênis de entrada. Um tênis de alta performance muda. Mas como você fala assim, pensa que é muita coisa, mas Não é muita não coisa. é, Não é muita coisa. 6, 7 meses, porque eu tenho uma meta, eu corro 120, 130 quilômetros por mês, É top. né? Tá bem, Fazendo, você né? tá bem. Tô bem, então? É. Tá bem. Quando eu tô ruim, eu faço 90, mas eu vou ter que melhorar. Mas eu digo assim, uma média, então, vamos lá, a gente pode dizer um ano. Um ano. Se Se você não corre isso tudo, Né? né? Tá 70, 80 por mês. por mês, ele vai durar basicamente um ano. E tem tênis, cara, como a gente começou a falar aqui, o Adios Evo 1, que é um dos tênis mais caros do planeta, né? Ele sai por R$ 4.000, só pode usar uma vez, cara. Como é que... Ele é o mais caro da viela, porque você Isso, paga R$ 4.000 por um tênis que só usa Isso. numa maratona. Aí Exatamente. os insistentes Exatamente. ainda usam depois, É. mas ele não vai render tanto quanto. É isso que eu ia dizer. Então, baseado nesse tênis, se você usar na próxima maratona no profissional, ele já não está com a mesma, vamos dizer, com a mesma funcionalidade. Ele não vai atender, a tecnologia não vai estar a mesma coisa. É a mesma coisa, eu estou testando um tênis de longão, né, que é o Float Max 2 Pro, que eu recebi. Um abraço pro Verno, da DAS. Verno. Né? Grande abraço, Dona Verno. Carla, abraço pra vocês, viu? Abraço, Carla, toda a galera aí, o Gel, o Vitor, né? Eita, é Então, verdade. ainda estão no varejo lá, estão vendendo tênis. Então, Ó. New Balance, Fila BR. Enfim, ele é um tênis, cara, que vai atender uma prateleira, que é a minha. Eu gosto do longão, sou ultramaratonista, estou me preparando para fazer a Maratona do Rio e o 100 km de novo, só que dupla. Não vou para O 100. homem não para. Não. Para. Vou fazer dupla com o Vone, que eu tô devendo a Vone. É mesmo, que Tô legal. devendo. Boa, Eu boa. digo, vamos agora fazer uma prova valendo. Eu disse, tá, tô Ele devendo. só vai correr 50, só. Cinquentinha. Eu vou fazer a primeira parte, que eu sou mais velho, né? Me perdoe, Ivone. Ivone tá com mais carga, tá trabalhando melhor, tá treinando mais. Então, enfim. Aí eu peguei esse tênis, o Verno me presenteou esse tênis, que é justamente aquele tênis que, voltando à fábrica, pensou na prateleira. Prateleira que eu digo é a opção do corredor. O corredor que tem um tênis caro, não vamos botar o exemplo do Adidas, mas vamos botar o exemplo do Zoom Fly. O Alpha Fly 6, que já está no 6. Né? É. Que é o tênis da galera, que a galera gosta da porrada. Ele é bom, ele é bom. Vai buscar o RP. Esse tênis é um tênis caro, tem de 1.800 a 2, 3 mil reais. E é um tênis que o cara sabe, se ele usar muito no treino, Wallace, ele vai desgastar o tênis. Então eu peguei esse tênis, né, com o Verno, foi oferecido, Rodrigo, tu que gosta de longão, para treinar, tem placa, o tênis tem placa, é um pouquinho pesado, mas o peso, o cara que faz longão, ele faz ele enriquece o seu treino, né, que Bruno Dourado tá passando a planilha toda a venda pro Brunão aí da CTA. Alô, tio Bruno. Que fez o último Correcast aí, né, assistir, Show de tá bola, espetacular, então você já Muito vai bom. lá, já assiste. Cara, ele vai entrar com uma luva para mim. Por quê? Porque eu não vou desgastar o meu New Balance V4 Elite Pro, que eu sei que ele vai desgastar. Então eu uso ele no treino e vou intercalando. Até eu chegar no dia D e usar meu tênis, vamos dizer assim, semi-novo. Então é muito interessante isso. Interessante. Então você pode fazer isso também. Você comprou aquele tênis caro? Caramba, mas ele é muito bom, mas eu não posso usar. Corredor tem disso. É o meu lindão, é o meu preferido. Deixa ele ali. Preferido. Eu não posso Não usar posso botar nem ele. sol, nem chuva, nem isso. Deixa ele aqui. Isso, essa prova aqui não é legal. Vou usar ele lá em Floripa, vou usar ele na Maratona do Rio, lá em João Pessoa. Enfim, o corredor tem disso. Tem. O corredor gosta do xodózinho dele, né? Eu tenho vários xodós, graças a Deus eu posso ter, mas tem gente que não pode. Então o cara compra um tênis caro, com placa. E agora, bicho, como é que eu vou treinar todo dia com ele? Eu não vou ter ele bem pro dia Na D. hora da prova. No dia D. Aí tem alternativa, gente. Você treina com outro e você vai ter seu tênis novinho para aquilo que eu falei. A tecnologia funcionando
para o dia a dia, aquele dia que você quer dar uma porrada, ou então aquele dia que você quer brincar com a sua família, com o seu parceiro, parceira, junto e mostrando que o seu tênis está ali, entendeu? É muito legal isso, eu gosto. Cara, mas, gente, o papo é muito rápido, já, É já chegou ao verdade. final aqui. Ó, é o seguinte, vou botar Olha lá. aqui o Instagram do Rodrigo, tá aparecendo aqui para vocês, Opa, tá? vamos lá, segue nós para qualquer dúvida também, né? Gente, pode estar em contato com o Rodrigão. Ó, Isso. gente, ele responde, posso garantir, tá? Ó, eu tô com dúvida, recomendações, pesquisem Isso. antes de comprar qualquer tênis. Não Exatamente. caiam no erro. Não precisa comprar um tênis caro e correr por. Exatamente. Vai devagar. Tem muitos tênis bons com preços Isso. bem acessíveis, né? Tem coisa boa. Tem por aí. coisa boa Tem. que dá para começar e depois você vai crescendo 5, 10, 21 e assim vai seguindo com toda certeza. Abração do meu amigo Marquinhos da Metor Corridas. Grande Marquinho. Gente boa, Tamo viu? junto, Marquinho. Aqui, ó, Zé Atacadista também, tá dando aqui. Olha aí, ó. Brinde para o nosso querido Rodrigo da Recibróis, a caneca junto. e aqui o troféu. Obrigado. E- Satisfação, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito, tá? Tá lindo, Zé, maravilhoso. você é bi, né? Você tem o primeiro, agora é o Tem, segundo tem. agora. Vai ser Que tri, legal. Vai estar na minha prateleira lá no Fórum Corrida, eu vou mostrar, hein? Mostre. Toda quarta-feira, Sim, como é que tá gente. o fórum? Toda quarta-feira, né? Avante, eu tive né? Tá trabalhando bastante, deu algumas pausas, a Paloma, o próprio Luiz Felipe me ajudando, mas estamos toda quarta-feira. Segue aqui também o Fórum Corrida, gente. Tá aqui, ó. Bom, passando aí, É sabe? live espetacular e vou levar você pra lá, hein? Vamos lá bater um papo, A hein? gente vai, eu até tentei, mas olha, a profissão você sabe, né? É bronca. Muda horário, futebol, aí quando você vê, já era. Rodrigão, meu irmão, obrigado. Obrigado eu, cara. Tamo junto, viu? Bate-papo gostoso é aqui. É aqui, ó. Rodrigo Recibróis. Tamo o junto, homem obrigado. é fera. Tamo junto, valeu.